E se eu te dissesse que algumas das suas atrizes favoritas do cinema clássico de Hollywood eram lésbicas secretas? Do caso amoroso secreto de Greta Garbo com Marlene Dietrich, as relações apaixonadas de Katharine Hepburn com suas co-estrelas. Aqui estão os 20 casos de armário lésbico de Hollywood. Começando com Greta Garbo, uma atriz enigmática e icônica, cuja sexualidade permanece um tema de intriga e especulação. Greta cultivou um ar de mistério e distanciamento que fascinava tanto a imprensa quanto o público. Ao contrário de muitas de suas contemporâneas, Garbo nunca se casou, preferindo manter sua vida privada envolta em mistério. Essa abordagem apenas aumentou seu fascínio, lembrando estrelas dos dias modernos como Kristen Stewart, que também mantém uma persona evasiva. Aos 19 anos de idade, antes de sua meteórica ascensão à fama nos Estados Unidos, Garbo trabalhou em um filme alemão pouco conhecido. Foi durante esse tempo que ela encontrou Marlene Dietrich, de 23 anos, que era muito conhecida por seu estilo de vida boêmio e notória por seduzir mulheres bonitas, especialmente aquelas que encontrava nos bastidores. A perseguição agressiva de Dietrich e eventual sedução de Garbo deixaram um impacto duradouro. Descrita pela historiadora de Hollywood Diana McClellan, Garbo era simples e sensível, profundamente magoada pelo caso. A experiência foi tão dolorosa que Garbo negou conhecer Dietrich pelo resto de sua vida. Ao mudar para Hollywood, o círculo de Garbo se expandiu para incluir outras mulheres influentes. Ela formou uma relação íntima com a atriz-escritora Salta Virgil, que não apenas se tornou uma confidente próxima, mas também apresentou Garbo a Mercedes de Acosta, uma escritora e socialite conhecida por seus romances com mulheres proeminentes. Esses relacionamentos fortaleceram ainda mais Garbo no círculo de costura. Termo usado por Network. Ao longo de sua carreira, Garbo também teve relacionamentos rumorados com uma série de outras figuras notáveis, incluindo a atriz Louise Brooks, a cantora Billie Holiday e as atrizes Lillian Tashman e Tallulah Bankhead. Esses supostos casos, embora nunca confirmados publicamente por Garbo, contribuíram para seu status lendário como uma mulher de imenso talento e vida pessoal intrigante. A próxima é Hattie McDaniel, mais conhecida por seu papel em E o Vento Levou e por ser a primeira afro-americana a ganhar um Oscar. Embora suas conquistas profissionais fossem inovadoras, sua vida pessoal permaneceu em grande parte privada, com a única evidência de um relacionamento profundo sendo com a jornalista Ruby Goodwin. Cartas trocadas entre McDaniel e Goodwin revelam um profundo laço amoroso, sugerindo uma conexão significativa e íntima. Ao contrário de muitas de suas contemporâneas brancas nos círculos lésbicos de Hollywood, McDaniel não navegava publicamente por essas redes sociais. As linhas raciais em Hollywood eram muito mais rígidas do que as sexuais, criando barreiras difíceis de cruzar. Apesar desses desafios, Marlene Dietrich chamava McDaniel de amiga em entrevistas à imprensa, gerando rumores de um possível affair dentro da subcultura. A vida romântica de McDaniel também foi ligada a Tallulah Bankhead, uma atriz célebre conhecida por sua personalidade ousada e bissexualidade rumorada. Essa conexão foi ainda mais dramatizada na minissérie de televisão Hollywood, onde Queen Latifah interpretou McDaniel. Na série, McDaniel aparece dando conselhos a Camille, a personagem principal, e envolvida em uma relação ficcional de amizade colorida com Bankhead. Apesar das barreiras raciais e das expectativas sociais de sua época, os relacionamentos de McDaniel, particularmente com Ruby Goodwin, revelam uma mulher capaz de um profundo compromisso emocional e resistência. A seguir é Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck tinha uma conexão profunda com suas fãs lésbicas, mesmo em papéis onde precisava atuar como se estivesse apaixonada por homens. Clifton Webb, um ator gay que interpretou o marido dela no filme Titanic, referiu-se a ela como minha lésbica americana favorita. De acordo com Axel Madsen, em seu livro The Sewing Circle, Female Stars Who Loved Other Women, os personagens de Stanwyck frequentemente se destacavam, porque se definiam de forma independente. Madsen observou que ela tinha uma maneira única de se relacionar com os homens na tela, marcada por honestidade emocional. Apesar de sua persona pública, Stanwyck era profundamente enrustida. Ela escondeu seu verdadeiro eu por trás de sua carreira ambiciosa e um breve casamento infeliz com uma estrela gay do vaudeville, um relacionamento que até inspirou o filme Nasce uma Estrela. Esse casamento, no entanto, não durou muito. Em sua vida pessoal, Stanwyck encontrou mais estabilidade com Helen Ferguson, sua publicitária, com quem passou 30 anos.
Essa longa convivência era um segredo aberto em Hollywood, embora nunca reconhecido publicamente. A história de Stanwyck é um exemplo dos desafios enfrentados por indivíduos LGBTQ+, nos primeiros dias de Hollywood. A necessidade de manter sua sexualidade escondida era motivada pelas rígidas normas sociais da época e pelas possíveis repercussões devastadoras para sua carreira de ser abertamente gay. Ainda assim, sua forte presença independente nas telas e a forma como sutilmente se afastou das representações tradicionais de personagens femininas fizeram dela uma figura poderosa para muitos de seus fãs. O próximo lugar é para Elizabeth Scott. Ela recebeu o nome de Lauren Bacall dos pobres, mas ela foi muito mais do que uma mera alternativa à lendária Bacall. Com sua aparência de loira fatal, voz rouca e extraordinárias habilidades de atuação, Scott abriu um espaço único no mundo do film noir. Suas performances irradiavam um estilo e uma graça distintos que a diferenciavam de suas contemporâneas, tornando-a uma figura de destaque na era de ouro de Hollywood. Um dos papéis mais notáveis de Scott foi no filme Dead Reckoning, de 1947, onde ela contracenou com Humphrey Bogart. Neste filme clássico, noir, ela interpretou Coral Chandler, uma mulher misteriosa e sedutora envolvida em uma rede de enganos e perigos. A atuação de Scott cativou o público e consolidou seu status como protagonista no gênero. No entanto, a ascensão de Scott foi abruptamente ofuscada por um escândalo em uma reportagem de 1954 na revista Confidential. O tabloide alegou que ela tinha uma queda por Baritone Babes, um eufemismo para lésbicas, efetivamente revelando sua orientação sexual em uma época em que a homossexualidade era considerada tabu. Apesar dos esforços de Scott para limpar seu nome processando a revista, o dano já estava feito. O escândalo lançou uma sombra sobre sua carreira e ela lutou para recuperar sua antiga glória. A seguir vem a lendária Marilyn Monroe, cujos relacionamentos e vida pessoal foram muito discutidos. Frequentemente aclamada como o epítome da beleza e do desejo, Marilyn Monroe tinha um aspecto complexo e pouco conhecido em sua vida pessoal. Apesar de seus casamentos de alto perfil, a verdadeira identidade sexual de Marilyn inclinava-se para... Espere um minuto. Ela teve encontros íntimos com várias atrizes, incluindo Joan Crawford, Barbara Stanwyck, Marlene Dietrich e Elizabeth Taylor, assim como com suas instrutoras de atuação, Natasha Lettice e Paula Starr. Seu associado próximo, Jean Negulesco, que a dirigiu em Como Agarrar um Milionário, expressou arrependimento. Isso não salvou seu destino trágico. A luta de Marilyn com sua identidade e sexualidade era evidente em suas sessões com seu psiquiatra, Dr. Ralph Grinson, no final de sua vida. Ela confessou que nunca havia experimentado prazer sexual com homens e atribuiu isso a seus medos e traumas enraizados desde a infância. Os primeiros anos de Marilyn foram marcados por dificuldades, nascendo de uma mãe solteira, que lutava contra a doença mental. Essa criação lhe incutiu um profundo medo de insanidade genética e um terror ao longo da vida de engravidar. Além disso, ela lutava contra a endometriose, uma condição que causava dor intensa na pelve e tornava o ato sexual desconfortável. Apesar da sua imagem glamourosa como um símbolo sexual, os relacionamentos de Marilyn com homens estavam repletos de dificuldades. Seu primeiro marido, Jim Duggar, vangloriava-se sobre sua intimidade, mas a realidade estava longe de ser satisfatória para Marilyn. Para mulheres mais velhas como modelos sexuais, buscando conforto e orientação em sua busca por identidade e realização. Natasha Lights, uma professora de teatro que se tornou mentora de Marilyn, desempenhou um papel significativo em moldar sua carreira e vida pessoal. Seu relacionamento evoluiu para uma mistura complexa de mentoria e intimidade, proporcionando a Marilyn tanto orientação quanto apoio emocional. Ao longo de sua vida, Marilyn buscou várias estrelas femininas, incluindo Betty Grable e Judy Garland, em busca de conexão e validação. Os seus relacionamentos com mulheres ofereciam-lhe uma sensação de compreensão e aceitação que ela lutava para encontrar em outros lugares.
Ela pode não ser tão famosa quanto Marilyn, mas Alla Nazimova foi uma grande força no início de Hollywood. Conhecida por cunhar o termo círculo de costura, Nazimova criou uma rede segura e vibrante para mulheres lésbicas, bissexuais e bicuriosas na indústria cinematográfica. Sua propriedade na Sunset Boulevard, famosa por ser chamada de Garden of Alla, tornou-se o epicentro deste círculo, hospedando festas extravagantes que eram o assunto de Hollywood. Em 1926, este local icônico foi transformado em um hotel, continuando seu legado como um ponto de encontro queer lendário. A abertura de Nazimova sobre seus relacionamentos com mulheres era incomum para a época, e ela não afastar-se da sua sexualidade. Mudança. Entre suas supostas amantes estavam as atrizes Jean Acker e Natasha Rambova, ambas as quais ela ajudou a avançar em suas carreiras. Eva Le Gallienne, uma conhecida atriz, e a escritora Mercedes de Acosta também faziam parte de sua vida romântica. Além disso, Nazimova teve relacionamentos com a escritora Dolly Wilde, a artista Brigitte Bate-Tichenor e as atrizes Gleska Marshall, Grace Darmond e Dorothy Arzner, que foi uma das primeiras diretoras de Hollywood. O relacionamento de Nazimova com Gleska Marshall foi particularmente significativo. As duas mulheres viveram juntas de 1929 até a morte de Nazimova em 1945. Sua parceria de longo prazo foi um testemunho de seu profundo vínculo e apoio mútuo, desafiando as normas da sua época. Continuando. Temos Joan Crawford, uma estrela duradoura cuja carreira abrangeu várias décadas e incluiu inúmeras performances aclamadas. Joan é frequentemente lembrada por seus icônicos sapatos com tira no tornozelo, ousadas ombreiras e a infame afinidade por vodka 100%. No entanto, além dessas características memoráveis, há um aspecto menos conhecido de sua vida. Os persistentes rumores em torno de sua sexualidade. Embora sua imagem pública fosse a de uma devoradora de homens heterossexual, muitos acreditam que Crawford era, na verdade, bissexual. Este aspecto de sua identidade, no entanto, permanece não confirmado, envolto em especulação e mistério. A suposta bissexualidade de Crawford tem sido objeto de muita intriga e discussão ao longo dos anos. Apesar dos seus numerosos casamentos de alto perfil com homens, incluindo os atores Douglas Fairbanks Jr. e Philip Terry, assim como o presidente da Pepsi Cola, Alfred Steele, rumores sobre seus relacionamentos com mulheres persistem. Póstumamente foi relatado que Crawford teve casos com várias atrizes proeminentes como Barbara Stanwyck, Marilyn Monroe e Martha. Assim como uma atriz menos conhecida chamada Marion Morgan. A ilustre carreira de Crawford abrangeu várias décadas, com inúmeros papéis memoráveis que consolidaram seu status como uma lenda de Hollywood. Uma de suas performances mais icônicas foi em Alma em Suplício, onde ela interpretou a personagem título, uma mãe solteira que sobe na escala social por pura força de vontade e determinação. Este papel rendeu a Crawford um Oscar de melhor atriz e destacou seu alcance dramático e habilidade para interpretar mulheres complexas e resilientes. Depois, ao popular O Que Terá Acontecido a Baby Jane, onde ela contracenou com Bette Davis. O filme de terror psicológico se tornou um clássico cult, com a interpretação de Crawford como Blanche Hudson, uma ex-atriz paralisada, destacando-se por sua profundidade e vulnerabilidade. A rivalidade fora das telas entre Crawford e Davis adicionou uma camada extra de intriga ao filme, aumentando seu legado. Vamos ver quem ocupa o próximo lugar na nossa lista. É ninguém menos que Mercedes de Acosta. Mercedes de Acosta foi uma figura fascinante no início de Hollywood e, além, conhecida por sua vida romântica prolífica e notável talento como dramaturga e roteirista. Ela ganhou a reputação de sedutora de estrelas, envolvendo-se em relacionamentos com algumas das mulheres mais famosas de sua época. Antes de se tornar uma figura notável na cena de Hollywood, de Acosta era uma jovem que se sentia mais como um menino, ganhando o apelido de Rafael de sua mãe. As façanhas românticas de Acosta eram lendárias. Alice Toklas disse com fama: diga o que quiser sobre Mercedes. Ela teve as mulheres mais importantes do século XX. Entre suas muitas amantes estavam alguns dos maiores nomes de Hollywood e das artes, incluindo Greta Garbo, Alain Nazimova, Catherine Cornell, Isadora Duncan, Eva Le Gallienne, Marlene Dion e Eva Herman. Seus casos amorosos eram frequentemente intensos e duradouros. Ela teve relacionamentos significativos com a atriz Eva Le Gallienne, que foi um de seus grandes amores, assim como a famosa dançarina Isadora Duncan, e a atriz Alla Nazimova. No entanto,
Seu relacionamento mais lendário e talvez mais tumultuado com a enigmática Greta Garbo. Seu romance era lendário em Hollywood, cheio de paixão e segredo. Em 1920, D'Acosta casou-se com um homem, mas ela insistiu em manter a promessa de casamento. A influência de D'Acosta se estendeu além de sua vida amorosa. Ela era uma escritora talentosa e suas obras contribuíram significativamente para as artes. Sua habilidade em navegar tanto sua carreira quanto sua complexa vida pessoal com tanto estilo a tornou uma figura atraente no início de Hollywood. Jane Lynch, celebrada por seus papéis cômicos, especialmente na série de TV Glee, é a próxima da lista. A autobiografia de Jane Lynch, Happy Accidents, foi lançada no outono de 2011 pela Hyperion Voice. O livro oferece um olhar franco e envolvente sobre sua vida, revelando os triunfos e dificuldades que moldaram sua jornada. Lynch escreveu o livro como uma mensagem para sua versão mais jovem e ansiosa, desejando que pudesse tê-la tranquilizado de que tudo ficaria bem. O livro de memórias de Lynch mergulha profundamente em seus anos como alcoólatra, uma batalha que acabou superando. Ela compartilha as experiências cruéis e honestas de seu vício, oferecendo uma visão sobre como isso afetou sua vida e carreira. Sua história de recuperação é de determinação e resiliência, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança para um futuro melhor. Em Happy Accidents, Lynch também fala sobre sua vida pessoal. Ela é abertamente lésbica e casou-se com a psicóloga clínica Lara Embry em 2010. Os dois se conheceram em uma arrecadação de fundos em São Francisco, e o relacionamento deles floresceu rapidamente. O casamento deles, realizado em Massachusetts, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal na época, foi uma celebração alegre. Embora tenham se divorciado em 2014, seu relacionamento com Embry marcou um capítulo importante em sua vida, mostrando seu compromisso em viver de forma autêntica e aberta. Lynch, que se autodenomina amante dos animais, tem um carinho especial por cachorros resgatados. Ela adotou todos eles de abrigos. O amor pelos animais vai além dos seus próprios pets. Ela participou ativamente de campanhas para promover a adoção de animais. Lynch gravou um anúncio de serviço público para a PETA, incentivando as pessoas a adotarem animais de abrigo. Ela também patrocina um evento anual de adoção no Rose Bowl, em Pasadena, onde incentiva outros a abrirem suas casas para animais de estimação necessitados. A carreira de Lynch é tão diversa quanto impressionante. Ela é mais conhecida por seu papel como Sue Sylvester, no famoso programa de TV Glee, um personagem que trouxe a ela amplo reconhecimento e um prêmio Emmy no horário nobre. Seu humor afiado e timing cômico fizeram de Sue Sylvester a favorita do público, e a atuação de Lynch deixou um impacto duradouro no legado do programa. Antes de Glee, Lynch já havia construído uma carreira substancial no cinema e na televisão. Ela apareceu em filmes como Best in Show, A Mighty Wind e O Virgem de 40 anos, demonstrando sua versatilidade como atriz. Sua habilidade de transitar perfeitamente entre papéis cômicos e dramáticos a tornou uma das artistas mais respeitadas de Hollywood. Além do seu trabalho em frente às câmeras, Lynch é também uma talentosa atriz de voz. Ela emprestou sua voz para séries e filmes de animação, incluindo Detona Ralph e Rio, provando ainda mais seu alcance e talento. Apesar de seu sucesso, Lynch continua sendo humilde e comprometida em retribuir. Seu envolvimento em várias atividades de caridade, particularmente aquelas relacionadas ao bem-estar animal, destaca sua natureza compassiva. Ela também é uma defensora dos direitos LGBTQ+, usando sua plataforma para apoiar e promover a igualdade. Em Happy Accidents, os leitores têm um vislumbre da verdadeira Jane Lynch, talentosa, trabalhadora e de bom coração, que superou desafios significativos para alcançar seus sonhos. No próximo lugar está Marlene Dietrich. Todo mundo conhece Marlene Dietrich. Ela foi uma das estrelas mais glamorosas e ousadas de Hollywood, que cativou o público com sua mistura única de masculinidade e feminilidade. O crítico de cinema Kenneth Tynan certa vez observou: ela tem sex appeal. Masculinidade, mas não de maneira positiva. Sua masculinidade atrai mulheres e sua sexualidade atrai homens. Essa dupla atração tornou Dietrich uma figura fascinante tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Antes de se tornar uma grande estrela de Hollywood, Dietrich aproveitou a vibrante cena gay em
Berlim dos anos 1920. Sua mente aberta e espírito aventureiro a seguiram até os Estados Unidos, onde rapidamente alcançou a fama. Conhecida por sua aparência marcante e performances carismáticas, Dietrich estrelou em muitos filmes clássicos, tornando-se um símbolo de sedução e sofisticação. A vida romântica de Dietrich era tão cativante quanto sua presença na tela. Ela teve inúmeros casos, tanto com homens quanto com mulheres, criando uma rede de relacionamentos que incluía alguns dos nomes mais famosos de seu tempo. Entre seus supostos amantes estava o lendário cantor francês Piaf, a icônica atriz Greta Garbo e a renomada escritora Mercedes de Acosta. Ela também teve relações rumoradas com a cantora de cabaré alemã Claire Waldorf, a atriz americana Tallulah Bankhead, a elegante Claudette Colbert e a durona, mas vulnerável, Barbara Stanwyck. O que tornava a vida amorosa de Dietrich ainda mais intrigante era sua inclinação por se envolver com ambos os gêneros de uma maneira que desfocava as fronteiras tradicionais. Frequentemente, ela tinha casos com homens que anteriormente estiveram envolvidos com mulheres com quem ela também havia saído, criando uma história romântica complexa e interconectada. Essa abertura e fluidez refletiam sua abordagem mais ampla à vida, onde ela desafiava convenções e vivia segundo seus próprios termos. Sua atitude destemida, combinada com seu talento inegável, deixou uma marca duradoura em Hollywood e continua a inspirar aqueles que valorizam a autenticidade e coragem. Ocupando o próximo lugar em nossa lista está Yvonne de Bray. Ela foi uma atriz que viveu uma vida fascinante e não convencional. Conhecida por seu talento e presença marcante, ela também teve uma vida pessoal que incluía relacionamentos românticos e experimentais notáveis. Em 1939, Yvonne de Bray supostamente teve um caso com Violette Morris. Uma atleta francesa bem conhecida, Morris era uma figura controversa, conhecida por sua força e desafio às normas de gênero, tornando seu relacionamento particularmente intrigante. O caso entre de Bray e Morris foi emblemático do espírito aventureiro que caracterizou a vida de de Bray. A carreira de Yvonne de Bray no cinema foi significativa, particularmente pelo seu papel no filme Olivia, também conhecido como The Pit of Loneliness, que foi lançado em 1951. Este filme é considerado um marco no cinema lésbico, explorando temas de amor e desejo entre mulheres, em uma época em que tais assuntos raramente eram retratados na tela. Sua atuação em Olivia contribuiu para o impacto do filme e ajudou a abrir caminho para discussões mais abertas e representações de relações lésbicas nas artes. Olivia conta a história de uma jovem que se apaixona por sua professora em um internato, navegando pelas complexidades do amor proibido e das expectativas sociais. O envolvimento de Yvonne de Bray em um filme tão pioneiro mostrou sua disposição em assumir papéis desafiadores e inovadores, solidificando ainda mais seu legado no mundo do cinema. Enquanto as realizações profissionais de Yvonne de Bray são notáveis, é sua vida pessoal e relacionamentos que realmente refletem a natureza ousada e de espírito livre de seu caráter. Considerando os costumes sociais da época, sua capacidade de viver de forma autêntica e abraçar o amor em seus próprios termos é prova de sua força e coragem. Tallulah Bankhead, conhecida por sua personalidade ousada e voz distinta, deixou sua marca tanto no palco quanto na tela. É bem lembrada por sua performance eletrizante no thriller de guerra de Alfred Hitchcock, Life Book. Tallulah era realmente algo. No filme, ela estrelou como Constance Porter, uma jornalista sofisticada presa em um bote salva-vidas com outros sobreviventes. Sua interpretação recebeu a aclamação da crítica e destacou sua presença marcante na tela e sua habilidade de atuação. Além de suas realizações no cinema, Bankhead foi uma atriz de teatro proeminente, socialite e notória figura amante de festas, conhecida por seu estilo de vida que desafiava limites. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, Bankhead desafiava abertamente as convenções de sua época, adotando uma personalidade ousada e sem remorsos. Ela adorava seguir seu próprio caminho, o que era evidente tanto em sua vida profissional quanto pessoal. A vida amorosa de Bankhead era tão colorida quanto sua carreira. Ela era conhecida por sua abertura destemida sobre sua bissexualidade, uma postura rara em uma era marcada por rígidas normas sociais. Bankhead supostamente teve relacionamentos íntimos com várias figuras notáveis, incluindo a escritora Mercedes de Acosta, a atriz Greta Garbo, a estrela da Broadway Hope Williams e a lenda do cinema Barbara Steele. Esses rumores de casos amorosos aumentaram seu mistério e destacaram sua abordagem destemida em relação ao amor e à vida. Sua personalidade extravagante e inclinação para quebrar normas sociais fizeram dela uma figura celebrada e controversa.
O humor, charme e audácia de Bankhead deixaram uma marca indelével em Hollywood e na paisagem cultural mais ampla. Ela não era apenas uma atriz, mas um símbolo de desafio contra as convenções restritivas de sua época. Seguindo está Patsy Kelly, uma atriz cômica cuja carreira incluiu tanto cinema quanto televisão. Patsy Kelly foi uma atriz pioneira durante as décadas de 1930 e 1940 que desafiou audaciosamente as normas sociais rigorosas da época ao ser aberta sobre sua sexualidade. Em uma época em que muitos na indústria se sentiam obrigados a esconder suas verdadeiras identidades, Kelly foi surpreendentemente franca. Em um raro ato de honestidade para aquele período, ela se identificou abertamente como lésbica e falou sobre viver com sua namorada, Ela declarando: nunca faria isso. Esse nível de abertura era praticamente inédito em Hollywood na época, tornando Kelly uma figura significativa na história LGBTQ+. A carreira profissional de Patsy Kelly foi marcada por seu talento cômico e sua vibrante presença na tela. Ela apareceu em uma variedade de filmes que destacaram seu estilo e tempo únicos. Um de seus papéis mais memoráveis foi na comédia The Girl from Missouri, onde interpretou a amiga espirituosa e de língua afiada da personagem de Jean Harlow. Esta atuação destacou sua habilidade de trazer humor e profundidade a papéis de apoio, garantindo que se destacasse mesmo entre elencos repletos de estrelas. Outro filme notável em que Kelly deixou sua marca foi Topper Returns. Nesta comédia sobrenatural, ela interpretou a animada empregada Emily, cujas travessuras cômicas e personalidade destemida fizeram dela uma personagem marcante. Sua atuação em Topper Returns é frequentemente lembrada por seu humor e energia, contribuindo para a popularidade duradoura do filme. A vida pessoal de Kelly era igualmente colorida. Ela foi romanticamente ligada à extravagante e igualmente aberta atriz Tallulah Bankhead, que era conhecida por sua própria bissexualidade sem remorsos. O relacionamento entre Kelly e Bankhead era de respeito mútuo e desafio compartilhado contra as normas conservadoras de sua época. Você se lembra das encantadoras interpretações de Miriam Margolyes? Se você assistiu a filmes como Harry Potter ou A Época da Inocência, certamente apreciou seu talento notável. Mas sabia que há muito mais nela além de suas habilidades de atuação? Miriam Margolyes se assumiu como lésbica em 1966, numa época em que a homossexualidade ainda era ilegal no Reino Unido. Este ato corajoso fez dela uma pessoa valente e honesta, sem medo de viver apesar dos desafios sociais. Imagine a coragem que foi necessária para assumir sua identidade abertamente em tal restritiva. A situação. A coragem de Miriam não se limita à sua vida pessoal. Com uma carreira distinta, que abrange décadas, ela deixou uma marca indelével nas artes. Ela ganhou um prêmio BAFTA por seu papel em The Age of Innocence, demonstrando seu talento incrível e versatilidade como atriz. Seu trabalho de voz é igualmente notável, com atuações inesquecíveis em filmes de animação como Baby e Happy Feet. Além de suas conquistas artísticas, Miriam sempre foi uma defensora vocal da justiça social. Ela usa sua plataforma para apoiar os direitos LGBTQ, defendendo a igualdade, visibilidade e aceitação. Seu compromisso com essas causas a tornou uma voz poderosa e influente dentro da comunidade. A franqueza e o senso de humor de Miriam atraíram-a para o público mundial, seja compartilhando anedotas de sua vida ou falando sobre questões importantes, ela o faz com uma mistura única de sagacidade e sabedoria. Sua abertura sobre sua sexualidade ajudou a normalizar identidades LGBTQ+, e inspirar outros a viver autenticamente. Suas contribuições para as artes e seu compromisso inabalável com a justiça social não apenas capturaram os corações de milhões, mas também abriram caminho para uma maior aceitação e compreensão. Imagine se ela fosse primeira-ministra do Reino Unido. Sua honestidade, inteligência e dedicação à igualdade indubitavelmente a tornariam uma das melhores líderes que o país poderia ter. Conheça Dorothy Arzner, uma diretora pioneira em Hollywood que quebrou barreiras e inspirou futuras gerações de cineastas. Como a única diretora na indústria durante seu tempo, a carreira de Arzner se estendeu por impressionantes 24 anos, durante os quais ela dirigiu mais de 20 filmes.
Suas contribuições notáveis para o cinema incluem não apenas seu trabalho atrás das câmeras, mas também seu papel como educadora, tendo ensinado o renomado cineasta Francis Ford Coppola. As conquistas inovadoras de Arzner também incluíram tornar-se a primeira mulher membro da Directors Guild of America, consolidando seu legado como uma pioneira para mulheres no cinema. A vida pessoal de Arzner foi igualmente inovadora. Ela compartilhou muitos anos com sua parceira, Marian Morgan, uma coreógrafa e dançarina, demonstrando um relacionamento comprometido e amoroso que era um segredo aberto em Hollywood. A parceria delas era prova da força de Arzner, especialmente durante uma era em que relações entre pessoas do mesmo sexo eram amplamente tabu. As vidas pessoal e profissional de Arzner estavam entrelaçadas com o desafio de manter sua identidade em uma indústria dominada por homens. Rumores também circulavam sobre os relacionamentos de Arzner com várias atrizes em Hollywood. Essas especulações, embora nunca confirmadas publicamente, destacavam suas conexões profundas dentro da indústria. Apesar das restrições de seu tempo, Arzner conseguiu navegar em sua carreira e vida pessoal com notável resiliência e discrição. A filmografia de Arzner inclui obras notáveis como Christopher Strong, que estrelou Katharine Hepburn em um de seus primeiros papéis, e Dance Girl Dance, com Maureen O'Hara e Lucille Ball. Esses filmes não apenas exibiram seu talento como diretora, mas também frequentemente continham temas sutis, porém progressistas, que sugeriam as próprias experiências e perspectivas de Arzner. Se você se lembra dos clássicos filmes de Hollywood com ícones como Barbara Stanwyck, Bette Davis ou Humphrey Bogart, então você também pode se lembrar da talentosa Margaret Lindsay. Ela estrelou ao lado dessas lendas, deixando sua marca na era de ouro do cinema. Margaret Lindsay teve uma carreira vibrante, atuando em filmes com grandes nomes como Boris Karloff, Errol Flynn, James Cagney, Henry Fonda e Douglas Fairbanks Jr. Ela era conhecida por sua versatilidade, desempenhando uma ampla gama de papéis que mostravam seu talento e carisma. Mas havia mais na vida de Margaret do que apenas sua carreira de atriz. Nos bastidores, ela tinha um relacionamento profundo e amoroso com Mary McCarthy, uma atriz conhecida por seu trabalho no teatro musical, cinema e televisão. A parceria delas foi uma parte significativa da vida de Margaret, proporcionando-lhe companhia e amor durante uma era em que os relacionamentos do mesmo sexo eram frequentemente mantidos em segredo devido às normas sociais. A carreira de Margaret Lindsay abrangeu várias décadas, e ela apareceu em muitos filmes notáveis. Ela trouxe profundidade e nuance aos seus personagens, tornando sua presença memorável na tela. Sua capacidade de se destacar ao lado de algumas das maiores estrelas da época é uma prova de sua habilidade e dedicação como atriz. Fora das telas, seu relacionamento com Mary McCarthy foi um exemplo de uma parceria comprometida e amorosa. Elas navegaram suas vidas pessoais com graça, apesar dos desafios impostos pelas atitudes da época em relação a relações entre pessoas do mesmo sexo. Você assistiu The Doctor? A poderosa Katrinka, das comédias de cinema mudo baseadas na tirinha de quadrinhos Toonerville Folks, de Fontaine Fox. Esse papel memorável foi interpretado pela talentosa Wilna Wild. Essas comédias mudas, conhecidas como a série Toonerville Trolley, eram populares em sua época e mostravam as notáveis habilidades de atuação de Wilna. Durante as filmagens dessas comédias, Wilna Wild conheceu Nan Mason, a filha de seu colega de elenco Dan Mason. Nan Mason era uma pintora americana, e as duas mulheres rapidamente se tornaram inseparáveis. O papel de Wilna como a poderosa Katrinka fez dela uma figura destacada na era do cinema mudo. Sua interpretação da personagem forte e maior que a vida trouxe a tira de quadrinhos à vida e entreteve o público com sua comédia física e atuação expressiva. Os filmes mudos dependiam muito da capacidade dos atores de transmitir emoções e histórias sem diálogo, e Wilna se destacou neste meio. Fora das telas, a vida de Wilna foi enriquecida por seu relacionamento com Nan Mason. Elas compartilhavam suas vidas, apoiando-se mutuamente nos altos e baixos das experiências pessoais e profissionais. A parceria delas foi de respeito e afeto mútuo, durando quase 60 anos, o que era bastante notável em uma época em que relacionamentos do mesmo sexo não eram amplamente aceitos ou compreendidos. A seguir vem Ona Manson. Ela era muito talentosa e também conhecida por seus papéis memoráveis, mas logo ela começou a ter um caso amoroso apaixonado com a dramaturga Mercedes de Acosta. Esse relacionamento foi profundamente significativo para ela,
e ela uma vez disse que compartilharam o momento espiritual mais profundo que a vida oferece. A conexão deles era profunda, marcada por um vínculo emocional e espiritual que ia além do físico. No entanto, naquela época, ser abertamente lésbica era arriscado, e Iona estava preocupada com as possíveis consequências de ser exposta. O medo das repercussões sociais e profissionais levou-a a tomar uma decisão difícil. Para proteger sua carreira e reputação, ela terminou seu romance com Mercedes e casou-se com Stuart MacDonald, um administrador de empréstimos, em 1941. Em sua carreira de atriz, Ona Munson talvez seja mais lembrada por seu papel como Belle Watling, no filme clássico E o Vento Levou. Sua interpretação da bondosa dona de bordel deixou uma impressão duradoura no público e consolidou seu lugar na história de Hollywood. Ainda assim, nos bastidores, a vida pessoal de Ona era marcada pelas complexidades e desafios de viver autenticamente em uma era que exigia conformidade. Também temos a icônica Katharine Hepburn, conhecida por sua feroz independência e talento notável em nossa lista. Katharine era tão famosa por seu estilo de vida não convencional quanto por sua brilhante carreira de atriz. Desde jovem, Hepburn desafiou as normas tradicionais de gênero. Quando criança, raspou a cabeça e usava o nome Jimmy. Isso era um testemunho de seu espírito independente que continuaria em sua vida adulta. Como estrela, ela ficou conhecida por seu vestuário masculino e atitude não convencional, frequentemente descartando os vestidos glamurosos típicos das estrelas de Hollywood por calças e ternos sob medida. Essa resistência se estendeu à sua vida pessoal, onde ela manteve relacionamentos com várias mulheres, apesar das expectativas sociais da época. O primeiro relacionamento alegado de Hepburn foi com sua amiga de faculdade, Laura Harding, herdeira da fortuna da American Express. O vínculo próximo entre elas era bem conhecido, e isso estabeleceu o tom para muitos dos futuros relacionamentos de Hepburn. Entre seus amantes rumorados estavam Elisa Lande, Irene Meyer Selznick, Phyllis Wilborn, Jane Loring, Judy Hollywood e a atriz Billie Burke. Apesar dos rumores e especulações, Hepburn conseguiu conduzir sua carreira e vida pessoal com notável elegância e discrição. A terceira esposa de sua agente uma vez referiu-se a Hepburn como aquela lésbica arrogante, uma reflexão grosseira mas reveladora de como a audácia de Hepburn era percebida em uma época em que o conformismo era a norma. Ainda assim, essa mesma ousadia foi parte do que fez de Hepburn uma figura duradoura em Hollywood. Sua capacidade de viver de forma autêntica, apesar das pressões para se conformar, ressoou com muitos. Na tela, o talento de Hepburn era inegável. Uma de suas interpretações mais aclamadas foi em Uma Aventura na África, pela qual recebeu uma indicação ao Prêmio da Academia. O filme destacou seu incrível talento e consolidou seu status como uma das maiores atrizes de Hollywood. Por último, mas certamente não menos importante, temos a eterna Ava Le Gallienne. Ava Le Gallienne viveu uma vida marcada por suas relações com algumas das mulheres mais notáveis de sua época. Embora ela não escondesse ativamente sua sexualidade, também não a celebrava, navegando em um equilíbrio delicado entre sua verdade pessoal e as expectativas sociais. No auge de sua carreira, Eva iniciou um relacionamento com a famosa atriz Alla Nazimova. O romance delas foi significativo, mas eventualmente terminou, levando Eva a começar a namorar Mercedes de Acosta. O relacionamento delas as levou a viajar por toda a Europa e a visitar frequentemente o salão da socialite, abertamente lésbica, Natalie Barney, um ponto de encontro para intelectuais e artistas. Um dos relacionamentos mais escandalosos de Eva foi com a atriz Josephine Hutchinson, que era casada na época. O caso causou um grande alvoroço na imprensa, lançando Eva sob o duro escrutínio público. Essa experiência a afetou profundamente, levando-a a confiar em uma amiga. Se você tem algum pensamento sobre ser lésbica, não faça isso. Sua vida será apenas tragédia. Essas palavras refletiram sua angústia e os desafios sociais Enfrentado por LGBTQ. mais indivíduos durante aquela época. Apesar da agitação, Eva continuou a criar relacionamentos significativos. Mais tarde, ela se envolveu com a diretora Margaret Webster. Juntas, fundaram o American Repertory Theatre, contribuindo significativamente para a cena teatral americana. Sua parceria não foi apenas profissional, mas também profundamente pessoal, demonstrando o duradouro compromisso de Eva tanto com sua arte quanto com sua vida pessoal.
Conte-nos se adoraria ver a parte 2 deste episódio.